E eu via a minha mãe ser agredida pelo meu padrasto várias vezes. Eu que entrava no meio, eu que separava. Então, eu via minha mãe, polícia entrando na minha casa diversas vezes. Eu cresci com essa realidade, com a realidade de uma mulher preta de periferia. Então, era todos os dias, pessoas ali na minha porta, era pessoas viciadas, eram polícia, era agressão contra a minha mãe, era gritaria para tudo quanto é lado. Então, eu cresci muito nessa realidade. Eu coloquei para mim que se eu fosse ter um relacionamento, eu queria ter um relacionamento saudável, não igual o da minha mãe. Eu não queria passar pelas mesmas situações que ela passou. Devido a ele entender toda aquela agressão que eu sofria, tanto verbal quanto física, quanto um pouco, né, do assédio moral também. Então, ele não questionava muita coisa e me aceitava da forma que eu era. E eu comecei a amar ele, a gente pegou, fez a corte, ele era da igreja também. A gente fez um namoro santo, né, que a gente chamava. Não beijava na boca, só pegava na mão. E mesmo assim, muito pouco, para não ter, né, as vontades carnais. Uhum. E casamos aí em santidade, sem ter o toque físico. E na igreja, a gente ali, depois de passar pelo altar, que a gente foi ter um contato íntimo. E o meu casamento durou 2 anos. Ele gritou comigo, me chamou de vários nomes, coisa que nunca tinha acontecido. Mas na frente de outras Minha pessoas? mãe estava no quarto, minha mãe estava no andar de baixo. Tá. E aí, minha mãe acordou assustada, que ela estava dormindo, ele gritando, e ele levantou a mão para me dar um soco. E aí, na hora, eu virei pra ele e falei, olha, se você é homem, você vai continuar o que você tá fazendo. Aí ele se teve noção, voltou pra realidade, entendeu o que estava acontecendo, porque eu acho que ele estava muito fora de si por causa de ciúmes, não sei. E aí, esse ciúmes veio a acontecer a situação que ele tentou me agredir. Ele só tentou, não, Ele não. levantou a mão e parou aqui. Tá. Aí eu falei, se você for homem, você vai continuar. Aí ele se deu conta do que ele estava fazendo, desceu a escada e continuou gritando na rua, me chamando de vários nomes. Eu deixei ele pra lá e comecei a chorar. Eu fiquei tão envergonhada. E eu lembro que eu cheguei dentro de casa e falei, olha, a partir de hoje você não tem mais esposa. Você não tem mais mulher. Você pode esquecer que você já teve uma esposa na sua vida. E eu fiquei 2 meses fora de casa trabalhando, juntei um dinheiro para pagar 2 meses de aluguel adiantado, fui morar com uma amiga, levei minhas roupas, a minha máquina de lavar e o meu micro-ondas. E saí com uma mão na frente e outra atrás. A carteira dele quem pagou foi eu. A moto que ele tem hoje, quem ajudou a comprar, quem deu inclusive o lance de não sei quantos mil, foi eu. Então, assim, ainda saí como a ruim da história. Uhum. Então, por isso Tipo, que a que saiu hoje... de cá, que abandonou o lar. Por isso que hoje eu exponho tudo, sabe? Sim. Tenho algumas coisas ainda que eu me sinto um pouco na defensiva de mostrar, de falar sobre, mas é muito importante a gente contar a nossa versão também. Quando eu divorciei, eu não tinha ninguém ali em casa, né? Então era pra mim uma situação muito ruim. Chegar em casa não tem ninguém, tipo, a casa chega e do nada não tem ninguém. Eu durmo abraçadinha com a pessoa e não tem ninguém. Então eu não conseguia dormir. Pra me dormir eu tinha que beber, tipo, 3 garrafas de 600. De cerveja. De cerveja, pra me dormir. E aí, quase eu fui pro alcoolismo. Então, Nossa. eu tive que tomar muito cuidado. Aí, eu voltei pra igreja, passei por processos de terapia, porque pra mim era muito difícil ver que eu tinha me doado tanto por um relacionamento que não foi pra frente. E aí, me envolvi num relacionamento abusivo. E sofri uma tentativa de feminicídio com apenas 1 mês de relacionamento. Não. Sim. Como é que foi? Ele me colocou no mata-leão e me enforcou até eu desmaiar. E foi onde? Dentro de casa? Foi dentro da casa dele, porque eu tava Aham. morando com a minha amiga 1 mês, e aí a minha amiga voltou com o namorado dela. Aí ela me deixou sozinha. Aí eu falei que eu ia morar com a minha avó. Ele, não, você não vai morar com sua avó, vem pra cá ficar comigo, eu moro sozinho, não tem problema nenhum. E eu, boba, não vi problema algum naquilo. Falei, então vamos, né? Tudo bem. E aí, isso tinha menos de 1 mês já que a gente tava juntos. E ele pegou, a gente foi numa festa, ele deu uma crise na festa, saiu e me deixou sozinha. Aí os amigos falou comigo, não, calma que eu vou te levar pra casa, fica tranquila. Os amigos dele me levaram pra casa dele. Chegou na casa dele, ele tava meio assim, fora de si, sabe? Tava andando de um lado pro outro. E aí eu já entrei com um pouco de medo pela reação que ele teve na festa. Foi muito estranho, eu tava conversando com De uma... ciúmes. Não, mas não teve ciúmes, porque eu tava conversando com uma mulher, amiga dele. Aí eu não entendi muito bem. Foi uma coisa de sociopata mesmo, sei lá, de psicopata. Foi uma crise que ele teve ali, não sei o que aconteceu. E aí ele andava na casa de um lado pro outro, eu entrei meio em silêncio. Aí ele veio e falou, me dá seu celular. Eu falei, não.
Ele me dá seu celular? Eu falei, não, eu tô pegando minhas coisas que eu tô indo embora. E eu já tava ali juntando minhas coisas e tudo. Eu falei, fica tranquilo, eu tô indo embora. Ele, não, me dá seu celular agora. Eu falei, não vou dar. Ele pegou e começou a dar soco no meu celular. Aí meu celular quebrou. Só que foi tão estranho que o celular parou numa tela, que era um grupo de modelos de maquiagem. E isso parou ali, desbloqueado naquela tela. E eu falei, gente, socorro, ele vai me matar. E mandei a minha localização. Aí o celular apagou. Foi o tempo de eu mandar isso e o celular apagou. Aí eu fui pra cozinha, aí ele veio atrás de mim, aí eu fui pro quarto, aí ele foi. Quando eu fui pro quarto, ele não fez nada. Ele tava só me olhando e eu juntando minhas coisas. Ele me pegou por trás, me colocou no mata-leão e eu desmaiei. E aí, assim, eu vi minha vida passando um filme. Um filme. Eu vi, assim, tudo passando na minha frente. Falei, gente, e agora? Eu lembro que minha última palavra foi, Deus, socorro, me ajuda. E eu falei aquilo, Deus, socorro. Porque eu já falei com ele, eu batia na mão dele e falava, por favor, para, você tá me matando. Você tá me matando, para, por favor. E ele não parava. E aí eu desmaiei. E eu achei que eu tinha morrido até, porque o filme passou. Aí do nada eu acordo e vejo meu celular debaixo da cama. Aí foi o tempo de pegar o meu celular. Você tava onde? Você tava no chão? No chão do quarto. As minhas roupas, assim, do lado jogadas, que eu tava pegando. Então, na hora que eu desmaiei, obviamente, as roupas caíram. E o celular jogado debaixo da cama e eu desmaiada no chão. Eu acordei meia, ainda, assim, sem mole, né? Com o corpo bem tonta, muito tonta. E aí eu levantei devagarinho pra ele não ouvir que eu tava levantando. E eu fui na porta do quarto, assim, pra poder ver onde ele tava, na localização da casa. Ele tava na cozinha. E eu tava pensando como que eu ia sair daquela casa. Quando ele me viu, ele falou assim, você não morreu ainda? Então agora eu te mato. Aí eu comecei a repreender. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso aqui é meu pescoço. Ele vinha assim, mas ele não conseguia fechar a mão. Ele não fechava, falava, tá repreendido em nome de Jesus. Ele vinha pertinho, bem pertinho aqui, ó. Mas não fechava. E ele ficava assim, ó, tentando e não ia. Eu falava, tá repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí ele foi, me pegou pelo braço e me puxou pra fora e queria me colocar dentro do carro. Aí eu falei, não, calma, minha mãe já tá chegando. Eu não tinha ligado nem pra minha mãe. Minha mãe nem imaginava a situação que tava acontecendo. Eu falava, não, calma, minha mãe tá chegando, calma, eu já tô indo embora. Ele me puxando. Aí eu perguntava, por que você tá fazendo isso? Ele, não, agora eu vou te matar, você não vai continuar viva. Aí a polícia chegou na hora que ele abriu o portão e tava me puxando pelo braço. Aí a polícia foi fazer a vistoria no carro dele. Atrás do banco, né, da frente, tinha um facão. Meu Deus. Ou seja, eu iria entrar no carro e vai saber Deus o que poderia acontecer comigo. Sim. E aí a polícia fez o quê? Ele foi preso, mas foi solto depois de 3 ou 4 dias. Eu registrei a queixa, corri atrás da medida protetiva. Só que eu sentia muito medo, eu tinha um desgosto muito grande, sabe? Eu não conseguia mais andar na rua como a Natália, eu não sentia mais a minha dignidade, eu não conseguia me olhar no espelho, eu me sentia feia. Eu falava, poxa, como que eu deixei isso acontecer isso comigo? Sabe, eu vivi vendo minha mãe sendo espancada, por que eu permiti chegar nessa situação? Você ainda estava se culpando. Me culpando.